Você aceitaria pagar uma caução de até US$ 15.000 só para conseguir um visto de turismo para os Estados Unidos? Pois é, essa foi uma medida anunciada esta semana pelo governo americano e ela já começou a preocupar milhares de pessoas em países com altos índices de overstay. Será que o Brasil corre o risco de entrar nessa lista? Hoje a gente vai explicar tudo para você. Meu nome é Davi Aragão e este é o Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que todos os dias traz informações de forma objetiva e transparente sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Na última segunda-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a retomada de um programa piloto que exige o pagamento de uma caução para a emissão do visto de turismo e negócios, o B1, B2, mas apenas para cidadãos de países com alto índice de overstay, ou seja, que ultrapassam o prazo legal de permanência permitido aqui nos Estados Unidos pelo visto. Essa ideia não é nova, o programa já havia sido testado no final de 2020, no último ano do primeiro mandato do presidente Donald Trump. Na época, a caução variava também de 5 a 15 mil dólares e o objetivo era claro: reduzir drasticamente os abusos no sistema de visto de turismo. A diferença é que em 2020 o programa durou apenas 6 meses e foi aplicado de uma forma muito limitada. Poucos países chegaram a ser afetados e não houve renovação após o início do governo Biden. Até porque a gente precisa lembrar que a pandemia se instalou justamente naquele ano, o que diminuiu drasticamente as viagens, incluindo aqui para os Estados Unidos. Agora, em 2025, com o agravamento da crise migratória e os números crescentes de permanência irregular aqui no país, o governo resolveu retomar e ampliar esse programa, com um escopo bem mais claro, mais automatizado e com penalidades mais rígidas para quem não respeita os prazos de estadia autorizadas pelo governo. Na verdade, essa medida funciona mais ou menos assim. Durante o processo de solicitação do visto de turismo, cidadãos de países específicos vão ser obrigados a pagar uma caução financeira, que é chamada aqui nos Estados Unidos de Visa Bonds. Essa caução deve ser paga antes da entrevista consular e fica retida pelo governo americano. Caso o viajante respeite o tempo de permanência legal, a caução é devolvida integralmente. Mas, se ele permanecer além do prazo permitido, mesmo que por poucos dias, o valor é automaticamente retido como penalidade. A gente precisa lembrar que a gente anunciou recentemente uma regra que vale para todos os países, que é aquela de US$ 250. Ainda não foi implementada, mas tem previsão para começar a vigorar ainda esse ano. Essa regra vai valer inclusive para o Brasil, porém a gente está falando de uma outra situação, passará a ser aplicada especificamente para alguns países, com valores muito mais altos. Neste caso específico, a caução pode chegar a até US$ 15.000 por pessoa, ou seja, uma família de 4 pessoas pode ter que desembolsar até US$ 60.000 só para conseguir os vistos, um valor praticamente inviável para a maioria das pessoas e principalmente dos países afetados. Até o momento, apenas 2 países africanos já foram oficialmente notificados da exigência dessa caução. São eles a Zâmbia e Malawi. Esses países foram identificados nos relatórios mais recentes do Departamento de Segurança Interna, o DHS, índices de overstay superiores a 10%, que é considerado crítico pelo governo americano, ou seja, muitos cidadãos desses países com visto de turismo e de negócios acabam ficando além do tempo autorizado aqui nos Estados Unidos. Se a gente analisar com mais cuidado os relatórios recentes do DHS a respeito dos países com maior índice de overstay, quais que podem vir a também ser incluídos nesta lista futuramente? A grande maioria deles, de fato, são países africanos e alguns países asiáticos também. Então, é muito provável que a gente veja a inclusão de outros países que já têm, inclusive, um índice de overstay maior do que dos dois que já estão incluídos hoje, como, por exemplo, Chad, Iêmen, Eritreia e outros mais. Pensando na América Latina, Haiti e Venezuela são os países com o maior índice de overstay, ultrapassando 20% do total de vistos emitidos. Mas analisando globalmente, as regiões com maior concentração de países em risco, de fato, são a África, algumas partes da Ásia e também alguns países do Caribe. É claro que a pergunta principal que mais recebemos é: e o Brasil pode ser incluído nesse programa de caução? Tecnicamente, sim, qualquer país pode, mas olhando os dados, a probabilidade hoje é considerada muito baixa. O índice de overstay de brasileiros com visto B1 e B2, apesar de estar entre os 20 maiores países em overstay aqui nos Estados Unidos, ainda é bastante baixo, de apenas 1,6%, segundo o relatório de 2023 do DHS. Comparando com os países africanos e alguns do Oriente Médio, de fato é um número relativamente baixo. Porém, tem um detalhe importante: o volume absoluto de brasileiros que permanecem além do prazo é alto
alto, ultrapassando 22 mil pessoas por ano. Por quê? Porque o Brasil é um país que recebe muitos vistos. Então, ainda que percentualmente seja um número pequeno, em volume absoluto de pessoas, sim, é um número bastante considerável e que pode estar no radar da imigração. Além disso, ainda que o percentual seja pequeno, a pressão política sobre o Brasil pode acabar aumentando, especialmente se a situação imigratória continuar se agravando aqui nos Estados Unidos, o que provavelmente não deve acontecer nos próximos anos. Ou seja, o risco existe, ainda que não seja iminente. Se o Brasil não reduzir esses números ou se houver mudança na postura diplomática, poderemos sim ser incluídos numa futura expansão desse programa. Essa medida faz parte de uma série de novas políticas voltadas justamente a desencorajar abusos no sistema de vistos, especialmente em meio a essa crise migratória que os Estados Unidos estão enfrentando desde o início de 2024. Então, se você pretende viajar para os Estados Unidos, respeite sempre o tempo de permanência autorizado. Mesmo um pequeno excesso pode causar perda de futuros vistos, deportação e agora prejuízos financeiros, inclusive. Mas eu queria saber o que você achou. Deixa aqui no comentário. Você acha que os Estados Unidos está correto em cobrar um valor tão alto para a emissão de um visto de turismo e estudante, ainda que isso seja uma caução que pode ser devolvida depois, ou isso é um abuso de poder do governo americano? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir isso. E você acredita que o Brasil corre o risco de entrar nessa lista? Acho pouco provável, mas quero ver o que você pensa, deixando seu comentário aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, todos os dias tem notícia nova sobre tudo que está acontecendo aqui na América. Mais uma vez, agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau.